E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte. E vamos à primeira informação do Tele Brasil Esporte no Ar, falando do Tite que chega ao Flamengo e sonha com o título brasileiro deste ano. Sim, no seu primeiro dia, inclusive, ele foi ter muitas conversas com os funcionários, além das apresentações e conhecimentos, então, do CT do Ninho do Urubu. E também, uma das entrevistas foi dada para a Flá TV. Eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite e competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Eu conversei com o Marcos Braz, eu conversei com o presidente Landim, depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devem se estabelecer. Tenho sim, eu acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Tem um lado familiar e tem um lado educacional do esporte que ele é muito forte. E eu sou professor de educação física, eu sou educador também, então eu sei o quanto isso remete à educação do garoto, ao respeito aos clubes diferentes, aos torcedores diferentes. E eu quero ser um agente também que busque sim vencer, que saiba, mas que tenha um limite, e o limite ele é da competência e da educação para passar para esses jovens, tal qual o meu filho, através de comportamento muito mais do que está falando. Que é uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no Ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte, mas que os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios, educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa no enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda. Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à segunda notícia de esporte, falando do futsal. Corinthians goleia e elimina o time do Mato Grosso do Sul da competição tradicional de futsal. O Corinthians não tomou nem conhecimento dos meninos do Juventude AG. Exatamente. A equipe paulista aplicou 9-0 sobre o time sul-mato. O jogo foi válido pela fase de grupos da Taça Brasil, de clubes sub-10 e também da divisão especial no ginásio, inclusive lá em Campo Grande. Tele Brasil no Esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte, falando de Girl Power. Justamente, mães que treinam e se ajudam, porque realmente as experiências das mães com a maternidade e outros assuntos tomam completamente o tempo delas. Mas os cuidados, inclusive com os filhos e também as tarefas do cotidiano, acabam às vezes afastando as mães das práticas e atividades físicas. Um casal, a exemplo disso lá no Rio de Janeiro, na região metropolitana, está ajudando a melhorar a qualidade de vida dessas mães. Vamos observar. A
fotógrafa Lívia Oliveira sentiu na pele os benefícios que uma rotina de atividades físicas pode trazer para a saúde dela e de toda a família. A atividade física transformou a minha vida, assim, no sentido de me dar mais disposição, energia, ânimo, né? Mudou totalmente a autoestima, né? O me ver como mulher. Depois da maternidade a gente dá uma bugada, né? Que a gente fala. E aí essa transformação trouxe de volta esse olhar, né? Mais carinhoso para mim, para o meu corpo, para a autoestima. Ela começou a correr em 2017, muitas vezes com o filho, João Paulo, no carrinho. Aos poucos, estimulou o marido, André Guilherme, a também deixar o sedentarismo de lado e a mudar o rumo profissional. Ele é formado em educação física, mas tinha deixado de trabalhar na área. Com a nova rotina, resolveu retomar a carreira de professor. Essa mudança começou na introdução alimentar do João Paulo, né, do nosso filho, tem 5 aninhos. A gente queria trazer mais qualidade de vida para ele, né? E a gente também não estava muito legal, o André estava com quadro de depressão. E a alimentação, a mudança da alimentação dele foi o grande start para a gente trazer isso para a nossa vida, né? Prática de atividade física, uma boa alimentação, essa rotina mais regrada. Estava muito sedentário, tive ansiedade, depressão, síndrome do pânico, cálculo renal, então assim, foi uma série grave de doenças. Eu cheguei a 110 quilos, hoje graças a Deus eu estou com 70, mas eu achei que era um caminho sem volta. Mas a atividade física mostra mais uma vez que ela é revolucionária, ela pode salvar vidas. Juntos, os dois criaram o circuito Mães que Treinam, depois que uma aluna pediu para trazer o filho para a atividade. O circuito ele nasceu do desejo de uma mãe de treinar, que ela não tinha com quem deixar a criança. Nosso grande diferencial, acho que é a nossa empatia e o olhar para essa mãe que está chegando, né? Um olhar acolhedor, que ela se sinta confortável, bem. A rede de apoio a gente que faz, a gente ajuda a olhar as crianças interagem entre si. Quando é menorzinha, a gente dá o apoio, segura, olha. E é isso, acho que é esse acolhimento. Começou lá atrás, em São Gonçalo, quando a gente começou a treinar com o nosso filho, o João Paulo, e a gente viu que era uma coisa boa. E uma das mães me procurou para treinar com a criança, e prontamente eu fechei na hora. E aí começou o circuito Mães que Treinam lá em Itaipu, Cambuinhas, e depois a gente veio para cá, para Icaraí. Em Icaraí, bairro de Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, o grupo cresceu. A influenciadora digital Priscila Garcia chegou há 2 anos. Eu acho que eu tô mais calma, mais paciente, porque a gente, né, nessa rotina louca do dia a dia, a gente tem sempre a ficar mais agitada, então assim, eu tô mais calma, eu me sinto melhor, mais disposta. A antropóloga Bruna Pellegrino participa do grupo há 8 meses e também percebeu os benefícios da atividade. Esteticamente foram 6 quilos que eu perdi. Comportamento, eu me tornei uma pessoa mais tranquila, porque eu acho que eu consigo botar toda a minha energia para fora aqui e eu consegui uma rede de apoio. Acolhimento. Esse é o grande diferencial do circuito Mães que Treinam. Além de praticar atividade física junto, o grupo acaba sendo uma oportunidade de trocar experiências sobre a maternidade. O acolhimento e a motivação. É um grupo muito acolhedor, que troca muita experiência, tanto de atividade física, quanto da vida materna, da vida de empreendedora. Tem muito empreendedor aqui. Então é um grupo muito bacana, assim, que te envolve mesmo e te estimula. Além dos encontros na praia, algumas mães do grupo participam de corridas de rua e vão juntas para as competições. Em agosto, por exemplo, elas fizeram o Girl Power Run, um circuito que acontece em diversas cidades brasileiras voltado para mulheres que buscam mais qualidade de vida e novos desafios. Eu comecei com a corrida muito inspirados pelo grupo. As meninas já corriam um pouco. Eu não corria nada, não corria nem 200 metros, acabei de fazer uma corrida de 8 quilômetros. Eu falo que é uma terapia. A corrida, ela é muito metafórica, assim. Você supera o seu próprio limite na corrida e ganha autoconfiança para superar também seus desafios fora da corrida. É muito bom, é muito divertido. Com criança, então, é melhor ainda. Uma energia caótica, porém alegre. Tele Brasil no Esporte. E vamos aí à última notícia de esporte, falando aí então de futebol e também dos acontecimentos esportivos. Mas vamos falar então da Ligue, que são os times cariocas de futebol que treinam
para quebrar qualquer preconceito. Isso lá no Rio de Janeiro. Os times de futebol que jogam na Ligue, a maior liga LGBTQIA+, do mundo. Inclusive, são atletas que buscam títulos e querem quebrar os preconceitos. Vamos acompanhar. A bola é a mesma, as regras são iguais. O objetivo não muda, fazer gol. Então por que raios o futebol seria diferente para o público LGBTQIA+. Nós temos uma sociedade absolutamente heteronormativa, absolutamente patriarcal, onde parece que a regra é você ser hétero. E você ainda tem um monte de estigma com relação à masculinidade como um todo. As pessoas acham que o futebol LGBTQIA+, o futebol gay, é como se fosse ou pessoal muito ruim, ou como se fosse um local de pegação, quando não é nenhum dos dois. Quando os times jogam contra a gente, às vezes a gente observa que os times chegam achando que vão amassar, no jargão futebolístico, e quando eles veem a gente está dominando o jogo e ganhando. Então eu acho que o futebol ainda não saiu do armário em vários aspectos. A quantidade de jogadores profissionais, na nossa liga que ainda não tem apoio de grandes empresas, dos times que têm dificuldades de patrocínio. Aqui no Rio de Janeiro, desde 2017, um grupo de jogadores começou a tirar o futebol do armário. A pelada entre amigos foi ficando séria e se transformou em um time de futebol de 7, os Bisquete Soccer Boys. Bicampeões brasileiros, eles treinam semanalmente em Del Castilho, bairro da zona norte da cidade, para a fase final da Ligue em novembro, em Porto Alegre. E a expectativa é do tricampeonato. No início era um clima totalmente inclusivo, onde as pessoas se juntavam para se divertir, para poder jogar futebol sem preconceito, sem essas coisas. Hoje em dia, com a Ligue ganhando proporção maiores, pessoas que tinham medo de jogar futebol por causa dos preconceitos estão chegando mais gente. Não tem preconceito, a gente pode ser a gente sem ter medo de sofrer esse preconceito, né? E como toda partida de futebol, tem cobrança e luta para sair de campo com a vitória. Aqui, além de fazer gols e levantar taças, há um objetivo maior. O armário sempre foi uma proteção das pessoas. O armário é exatamente isso, é como a pessoa se protege para a sociedade e guarda um segredo que faz parte da sua vida, que dá sentido à sua vida, mas que ela não se sente à vontade e segura para colocar. E o futebol parece que não superou esse padrão de masculinidade, parece que não superou essa lógica de masculinidade tóxica, de machismo, onde parece que só pode ser um esporte de pessoas héteros, cis, e como se o esporte mais popular do país não fosse um esporte de todos, como se as pessoas LGBTQIA+, não fossem no Maracanã torcer pelo Flamengo. É parte desse processo, quando a gente vai no estádio, seja o Maracanã, seja São Januário, seja qualquer outro, a gente não se sente à vontade com o namorado para poder dar a mão, para poder beijar, como se ali, isso vai mostrando todo o tabu que ainda tem no futebol. Se alguém quiser se juntar ao grupo para praticar, competir e ajudar a mudar o esporte, entre no Instagram da Ligue e busque equipes em sua região. O que posso falar é que será bem recebido. Tem gringo do Canadá que aprova e, digamos assim, até contrata jogadores. Não, tudo foi bem tranquilo. Você tem uns amigos aqui, faz novos amigos com o time. Tem uns dois amigos de time também que moram comigo há um tempo. Foi muito bom, eu gostei muito. A gente dá um tempinho com os bisquetes, sai de Del Castilho e segue na zona norte do Rio de Janeiro, agora em Encantado, para acompanhar o treino do Trans United. Vamos ver como é que é? Criado em 2021 por Rodrigo Arcanjo, o Trans United é formado por maioria de homens trans, mas também está aberto a toda a comunidade LGBTQIA+. Inicialmente era aquele futebol de fim de semana. Contudo, com o crescimento das equipes trans em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, Rodrigo Arcanjo decidiu montar um time para competir. Ex-atleta profissional do Vasco, ele acredita que um apoio maior poderia minimizar as dificuldades. Fomos extremamente bem recebidos, tanto da torcida quanto da presidência da Ligue, quanto os times da Ligue, os times cis-gay da Ligue, sempre receberam a gente muito bem, sempre apoiaram a gente muito bem. E falo isso pelos times cis-gays aqui do Rio, né? O Cariocas, o Alligators, o Bisquete. Formamos os times trans, não é para falar que somos especiais ou diferentes, é só para a gente ter o nosso espaço de falar, a gente também pode jogar, vamos jogar e queremos jogar. Se as pessoas trans não tivessem parado, não tivessem sido obrigadas por circunstâncias da vida de jogar, né? Não tivessem tirado esse direito de estar em quadra, o nível seria o mesmo, entendeu? Porque a técnica é o mesmo, o trabalho é o mesmo, entende? Então, essas são as dificuldades que nós enfrentamos para jogar de igual para igual. Outra dificuldade que nós temos para participar de competições é a falta de apoio.
Sem apoio, o Trans United não tem condições de viajar a Porto Alegre para participar da fase final da Ligue. Isto não quer dizer que o time vai ficar sem competir. A gente está tentando aqui no Rio de Janeiro conseguir fazer um campeonato que traga outros times para o Rio, né, de outros estados, para que incentive aos meninos do Rio de Janeiro a terem um time também. Porque aqui só tem o Trans United e mais um time, que às vezes está com falta de atleta e tal. Na verdade, só temos nós aqui disputando alguma coisa. Então, a intenção de trazer para cá times de outros estados, que São Paulo tem um monte, Minas tem outros. Então, assim, trazer para cá para a gente fazer um nacional, para que as pessoas entendam que elas também podem praticar o esporte. E assim como os Bisquets, o Trans United é um local de esporte, mas também de pertencimento. Acho que o principal ganho que a pessoa recebe ao vir para cá é se sentir acolhido, é uma sensação de pertencimento mesmo, e isso muda uma vida, né? Você que está em casa, gosta de futebol e acha que não tem lugar para dar aquela chapada no ângulo? Sai dessa. Procure os times nas redes sociais e corra pro abraço. Tele Brasil no Esporte. E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até lá.